tom que fere e o tom que cura um casamento. O tom da voz revela quem governa o coração. Hoje nós vamos falar sobre algo que poucos percebem, mas que Deus quer corrigir antes que destrua o que você mais ama. O tema é simples, mas profundo. O tom que fere e o tom que cura um casamento. Talvez o problema do seu lar não seja a falta de amor, mas o som do amor ferido. Talvez você e seu cônjuge ainda digam "eu te amo", mas o tom com que dizem já não tem vida, não tem doçura, não tem fé. Porque existe um tom que fere sem gritar e um tom que cura mesmo em silêncio. E o Espírito Santo hoje quer te ensinar algo que pode salvar o teu lar. Não é o que você fala, é o jeito que você fala. O tom muda tudo. O tom pode transformar um "precisamos conversar" em "você me fere sempre". O tom pode fazer um "eu te amo" soar como "eu te suporto". O tom certo não é volume, é espírito. E o tom errado não é som, é veneno. O que o mundo chama de normal, Deus chama de alerta. Despertar o coração e abrir os ouvidos espirituais. O problema profundo. Desmascarar o padrão destrutivo. O inimigo é sutil. Ele não destrói casamentos com adultério de um dia. Ele começa com o tom. Primeiro, muda o som da conversa. Depois, muda a intenção do coração. O tom da voz é o termômetro da alma. Quando a alma está ferida, a voz fere também. Quando o ego assume o lugar do espírito, o tom se torna uma arma. E aí, o que era para ser diálogo vira defesa. O que era para ser conversa vira competição. O que era para ser aliança vira campo de guerra. Veja o ciclo. 1. A tensão começa por algo pequeno, uma palavra mal colocada. 2. O tom muda e o outro se fecha. 3. A defesa vira ataque e o amor sai da mesa. 4. Vem o silêncio, mas é silêncio que pune, não que cura. Isso é o som do controle, e controle é sempre medo travestido de poder. O tom controlador nasce do medo de perder, e quem tem medo de perder já perdeu a essência do amor. Muitos casais vivem assim. Não gritam, mas se ferem com o tom frio, o tom sarcástico, o tom que corta sem palavrão. E o pior, se acostumam, normalizam o veneno. Acham que é jeito de falar. Mas o Espírito Santo hoje te alerta. Não é estilo, é sintoma. Quem controla o outro tem medo de quem é livre. Expor o ciclo de dor com compaixão e verdade. Base bíblica. A palavra de Deus fala sobre tom, mesmo que não use a palavra tom. Ela chama de brandura, de mansidão, de graça nas palavras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4, 6. Da abundância do coração, fala a boca. Mateus 12, 34. O que a Bíblia está dizendo é: o tom é a tradução daquilo que governa o coração. Se o coração está cheio de culpa, o tom é defensivo. Se o coração está cheio de orgulho, o tom é autoritário. Mas se o coração está cheio do Espírito, o tom é leve, ainda que firme. Casamento não se mede por silêncio, mas por som que habita o silêncio. Limite também é linguagem de amor. Reposicionar o casal sob o governo de Cristo, onde o tom é fruto do Espírito. Soluções práticas. Deus quer te ensinar 3 tons que curam e 3 tons que ferem. Os tons que ferem. 1. Tom de superioridade. Aquele que diz, eu sei, você não. Mata a parceria e cria orfandade emocional. 2. Tom sarcástico.
O que ri do outro em vez de rir junto. O sarcasmo é ironia com veneno. O que parece brincadeira destrói a dignidade. 3. Tom silencioso de punição. Quando o silêncio vira castigo. Você acha que está evitando conflito, mas está alimentando medo. Agora veja os tons que curam. 1. Tom de verdade com ternura. Dizer, precisamos conversar, sem acusar. A voz baixa não é covardia, é domínio próprio. 2. Tom de reconhecimento. Eu vi o que você fez hoje. Gratidão é som de honra. Cura mais do que 1000 conselhos. 3. Tom de intercessão. Falar com Deus sobre o cônjuge antes de falar com o cônjuge sobre Deus. Casamento muda quando o tom da oração precede o tom da discussão. Práticas espirituais para mudar o tom. 1. A pausa de 3 segundos. Antes de responder, respire e diga mentalmente, Senhor, governa minha voz. 3 segundos de espírito valem mais que 30 minutos de explicação. 2. Jejum do sarcasmo por 7 dias. Durante uma semana, proíba-se de responder com ironia. Toda vez que sentir vontade de reagir com veneno, diga algo real ou silencie. 3. A bênção diária. Uma vez por dia, diga algo positivo sobre o tom do outro. Hoje você falou com calma e isso me fez bem. Assim, o ambiente aprende a respirar graça. Respeito é comportamento, não discurso. Gerar obediência prática à verdade. Ação guiada pelo espírito, não pela emoção. Restauração ou reconstrução. Esperança e renovo espiritual. Talvez o seu lar esteja cansado de ruídos, gritos, sarcasmos, silêncios longos, e agora o coração vive em alerta. Mas o Deus que criou o som também é o Deus que cura o som. Deus pode restaurar o tom da casa. Ele pode pegar uma voz que antes feriu e transformá-la em voz de consolo. Ele pode mudar o som da raiva em som de riso. E o mesmo lar que foi cenário de brigas pode se tornar altar de oração. Talvez você ache que já tentou de tudo, mas o Espírito Santo está dizendo, você ainda não tentou mudar o tom, porque o tom certo tem poder de reabrir corações que já estavam trancados, de curar lembranças que ainda ecoam no ar, de desarmar um orgulho que a palavra certa nunca conseguiu. Quem cura o tom, cura a casa. Reacender esperança e fé na presença restauradora de Deus. Oração guiada, confissão, entrega e bênção. Senhor, perdoa quando usamos o tom para ferir. Perdoa quando calamos para punir. Perdoa quando gritamos para vencer e esquecemos que no amor ninguém precisa perder. Cura o som da nossa casa, Jesus. Cura a memória das palavras duras. Tira o eco da culpa, do sarcasmo, da frieza. Encha nossa voz com o teu espírito. Que cada frase seja canal de graça, cada silêncio seja santo e que cada tom revele quem realmente governa o nosso coração. Abençoa este lar com o shalom de Cristo. Que o tom da voz seja suave como o teu amor, que a paz seja o som mais alto do lar e que o teu espírito habite até nos intervalos do silêncio. Em nome de Jesus. Amém. O tom da voz revela quem governa o coração. Selar o vídeo com autoridade espiritual e consolo. Desafio da semana. 3 ações práticas. 1. Desafio do espelho. Durante 7 dias, observe o tom com que fala. Ao final do dia, pergunte, hoje minha voz curou ou feriu? Anote, ore e peça ao Espírito para transformar o som da sua fala. 2. Desafio da pausa. Toda vez que sentir o impulso de reagir, pratique a pausa de 3 segundos e ore. Senhor, governa o meu tom. Você vai perceber que a presença de Deus muda o clima da casa. 3. Desafio da honra. Todos os dias,
Diga uma frase de reconhecimento real. Obrigado pelo jeito que você falou hoje. Honra verbal cria segurança emocional. Um casal ajoelhado é um casamento de pé.